Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a aula vai ser super legal, muito obrigado por você ter voltado para cá. E roda a vinheta, porque a gente está sem tempo, tempo mais do que dinheiro, tempo é conhecimento. E aí, minha bênção, como é que você tava? Eu tava com saudade de você aqui, hein? Hoje a gente vai falar do sistema endócrino, especificamente do eixo hipotálamo-hipófise. Prometo que tentar fazer uma aula rápida, mas vocês sabem que essa é uma promessa que eu tenho um pouco de dificuldade de cumprir. Então vamos lá para introduzir essa aula. O primeiro conceito que a gente tem de sistema é que é um grupo de órgãos que juntos executam determinada tarefa. E quando a gente já chega aqui no sistema endócrino, a gente começa a ter um pouco de dificuldade de conseguir visualizar, porque quando a gente pensa em sistema respiratório, eu sei que eu tenho uma parte condutora, uma parte respiratória e todas elas se comunicam. Quando eu penso num sistema circulatório, eu sei que eu tenho um órgão central, que é uma bomba, que é o coração, que se comunicam com um conjunto de tubos, que são as artérias e as veias. Quando eu falo do sistema digestório, eu penso num tubo digestório que tem um começo e um fim, e ao longo desse percurso ele recebe aí algumas glândulas. Quando eu falo do sistema endócrino, eu tenho um órgão localizado lá no sistema nervoso. Eu tenho um órgão que está localizado próximo do sistema respiratório. Tem um órgão que está junto com o digestório, tem um órgão que está junto com o urinário, e tem dois que estão associados com o sistema genitais. E aí eu penso, mas o que tem a ver isso com um sistema? O que eu tenho em comum que vai acabar associando todos esses órgãos? E eu estou falando do meu sistema circulatório através do quê? Da circulação. Qual que vai ser a comunicação que eu vou ter entre todos esses órgãos? O sistema circulatório. Vai ser através do sistema circulatório que eu vou ter os mecanismos de retroalimentação ou feedback, como vocês preferirem chamar, para a comunicação de todos esses órgãos. Quando eu costumo falar do sistema endócrino, a gente acaba confundindo muito o que é sistema nervoso e o que é sistema endócrino. E a gente consegue até falar de um sistema denominado de sistema neuroendócrino. Sempre que eu pergunto em aula qual é a função do sistema nervoso, o pessoal fala, controle e coordenação de todas as funções do corpo. Daí eu falo, tá, mas e o endócrino, qual que é a função dele? E o pessoal fala também a mesma coisa, não é controlar o corpo? Daí eu digo, mas essa não era a função do sistema nervoso? Ih, rapaz. Eu diria então que eu tenho aqui uma associação de dois sistemas, que eu posso chamar então de sistema neuroendócrino. Enquanto que neuro vai comandar, eu digo que o endócrino vai modular as funções. Conforme eu vejo aqui nesse esquema, no sistema nervoso eu tenho o quê? Impulsos nervosos fazendo essa comunicação, sendo que essa comunicação pode ser de maneira química ou elétrica através das sinapses, onde eu tenho uma transmissão rápida e um efeito breve, enquanto que no sistema endócrino eu tenho sinais químicos exclusivamente, que são realizados através da corrente sanguínea, que me dá uma resposta lenta, porém um efeito mais duradouro. Quando eu falo do sistema endócrino, eu falo também da presença de glândulas, especificamente de glândulas endócrinas. Eu posso ter uma glândula exócrina que, através de um ducto, leva a tua secreção para o meio externo, como por exemplo as glândulas salivares. Eu tenho a glândula endócrina que se comunica através da corrente sanguínea para chegar em um órgão-alvo. Por exemplo, a hipófise, que a gente vai falar na aula de hoje. E eu posso ainda ter uma glândula mista ou anfícrina, como o pâncreas, que possui uma parte exócrina, por exemplo, a produção do suco pancreático, que vai ser dispensado na parte descendente do duodeno, lá através da papila do dreno maior, na ampola hepatopancreática. Quem não assistiu, vai correndo e assiste esse vídeo aí de ductos biliares para entender um pouquinho melhor. E vamos focar agora na glândula endócrina. E hoje nós vamos falar do eixo hipotálamo-hipófise. Observo aqui primeiro nessa imagem localização de hipotálamo. Vejo que o hipotálamo ele fica localizado no diencéfalo,
abaixo aqui do sulco hipotalâmico, é o sulco hipotalâmico que sai do forame de Monro e se dirige até o aqueduto do mesencéfalo. Abaixo desse sulco é que eu tenho a região aqui de hipotálamo. E ainda a hipófise, que é uma glândula bem pequenininha, pesa aproximadamente 0,5 gramas. Perfeitamente. Qual que é a localização da hipófise? Nessa imagem aqui eu tenho um corte coronal do encéfalo e eu consigo observar aqui a hipófise presa ao hipotálamo através de um infundíbulo localizado numa região denominada de fossa hipofisária localizada no osso esfenoide. Aproveita, minha bênção, que você já está aqui e já vai lá e estudar, deixar teu like na confiança no vídeo que está aparecendo no card aqui em cima, que é do osso esfenoide. Muito bem, olha quem eu tenho aqui, seio esfenoidal. A gente lembra que o osso esfenoide é um osso do tipo pneumático. E já percebo aqui o revestimento de dura mater na minha fossa hipofisária, aqui o diafragma da célula, e imediatamente ao lado da minha hipófise eu vejo seio cavernoso. Por que eu tenho que saber que eu tenho seio cavernoso logo aqui ao lado da glândula hipófise? Porque quando eu for ver o meu sistema porta-hipofisário e quando eu for ver principalmente a drenagem da hipófise, eu vou ver que as veias que sairão do sistema porta-hipofisário vão acabar drenando o sangue para o seio cavernoso. E as artérias hipofisárias que eu vou ter também no meu sistema porta-hipofisário são ramos de artéria carótida interna que estão advindos aqui do canal carótico do osso temporal, que depois de emergir aqui no interior do crânio, passa a ser denominada de artéria cerebral média. Porém, em irrigação de hipófise, as artérias hipofisárias são ramos de carótida interna. Tudo isso que eu estou falando já tem vídeo aqui no canal. Se você não assistiu ainda, você está perdendo tempo. Tem vídeo de nervo craniano, tem vídeo de forame da base do crânio, eu acabei de falar aqui do canal carótido. Vai lá e assiste tudo para você conseguir fazer essa visão panorâmica do que é a anatomia. Seguindo aqui, eu vejo um corte sagital mediano, vista medial, e eu observo aqui o hipotálamo, infundíbulo e aqui a minha hipófise. E eu percebo já aqui na macroscopia uma diferença de coloração, uma parte anterior e uma parte posterior. Perceba aqui que a parte posterior ela se comunica com o tecido nervoso. E essa parte posterior é chamada de neurohipófise, enquanto que a parte anterior é a adenopófise. Quem que eu observo aqui? Olha só, o seio esfenoidal, o osso esfenóide e aqui a minha fossa hipofisária. Muito bem. Você falou que tem então uma neurohipófise e uma adenopófise, é isso mesmo, Júnior? Eu tô doido? Não, você não tá doido não, meu anjo. Exatamente, eu tenho uma parte nervosa e uma parte adeno. Adeno quer dizer o quê? Glandular. Então são tecidos diferentes que vão compor a hipófise? Perfeitamente. Aqui eu observo rapidamente o desenvolvimento da hipófise, desenvolvimento embrionário. Eu consigo ver aqui que ela possui uma parte nervosa, oriunda aqui de uma evaginação do assoalho do diencéfalo, e essa evaginação também, gente, com E, não é invaginação, evaginação, ela ocorre sem que se perca o contato com o encéfalo. A parte glandular que eu estou vendo aqui de vermelho, minha gente, é uma invaginação agora, muito bem, da ectoderma, da parte que vai fazer aqui o teto da boca primitiva. Essa parte aqui vai ascender, vai crescer em direção cranial, formando uma bolsa chamada de bolsa de Raschke. Essa bolsa ela vai perder a comunicação que ela tinha aqui com o teto da cavidade oral e se aderir na evaginação do assoalho do diencéfalo, formando aqui em azul a parte nervosa da hipófise, ou chamada então de neurohipófise, oriunda da onde? De assoalho do diencéfalo, e uma parte glandular aqui, oriunda do teto da cavidade oral. Eu quero que vocês notem aqui a presença da eminência mediana aqui apontada, oriunda do assoalho do diencéfalo. Eu quero que vocês vejam a parte tuberal em vermelho, formada aqui pelo tecido oriundo
da bolsa de Hatch. O que eu vou conseguir observar aqui? Que essa bolsa ela vai acabar se reduzindo a uma fissura e a parte anterior vai acabar se dilatando, dando origem a pars distalis, ou também conhecida como adenohipófise. Perfeitamente. Aqui eu observo a adenohipófise, a parte anterior representada em verde, toda a adenohipófise representada em verde, e a gente vai ver agora quais são as partes da adenohipófise. Consigo observar aqui a pars distalis, ou a parte distal. A parte distal, também conhecida como parte glandular, é a parte que tem maior atividade secretora. Ela vai ter vários folículos aqui de diversos tamanhos, com vários tipos de células, que vão ser divididas, aí, vão ser classificadas histológica e funcionalmente para a produção de vários hormônios. De acordo do ponto de vista histológico, a gente pode ter células que são cromófilas. Dentro das cromófilas eu tenho as células acidófilas e as basófilas, e eu tenho também as cromófagas. As células acidófilas elas vão se dividir em somatotróficas e lactotróficas. As somatotróficas vão produzir hormônio do crescimento e as últimas vão produzir a prolactina. As células basófilas vão ser divididas em gonadotróficas, então vão produzir o que? Hormônio folículo estimulante, FSH, e hormônio luteinizante, LH. As células corticotróficas vão produzir ACTH, adenocorticotrofina, e tireotróficas, TSH. Observa aqui representado em verde, bem pequenininho, a parte intermédia, ou ainda pars intermédia. A parte intermédia ela fica localizada entre a porção anterior, a adenohipófise, e a porção posterior, a neurohipófise. O que eu preciso saber da parte intermediária? A maior parte das células que eu vou encontrar aqui são basófilas, tá? Elas vão ter alguns folículos que são formados a partir de matrizes coloidais. E qual hormônio que eu preciso associar com a pars intermédia? O MSH, hormônio melanocítico. Ele vai participar da formação da melanina. Representado em verde aqui, eu vejo a pars tuberalis, ou a parte tuberal da adenohipófise. Lembra que eu mostrei naquela imagem anteriormente? Vamos voltar aqui, nessa parte de desenvolvimento, que quando a bolsa de Hatch ela se aproxima aqui do assoalho do diencéfalo, ele acaba envolvendo a parte aqui do infundíbulo, formando aqui uma parte tuberal vermelha aqui em volta do infundíbulo. É exatamente essa parte que eu estou conseguindo observar em destaque aqui, a parte tuberal. Minha gente, a porção tuberal ela vai se estender a partir da porção anterior da hipófise, da pars distalis, e as principais células que eu vou encontrar aqui são as células gonadotróficas e também algumas tireotróficas, ou seja, gonadotróficas e tireotróficos. Gonadotróficas associado a FSH e LH, e tireotróficas associado ao hormônio tiroestimulante. Posteriormente, eu vou observar aqui a neurohipófise. Os hormônios associados à neurohipófise são a ocitocina e a vasopressina, conhecida também como ADH, ou hormônio antidiurético, justamente aquele que é inibido pelo álcool, não que eu beba, mas eu tenho amigos que bebem e falam que quando eles extrapolam um pouco, eles acabam fazendo bastante xixi. Por quê? Porque o álcool inibe o hormônio antidiurético. Se eu tenho um efeito inibidor de um hormônio antidiurético, se eu vou inibir um hormônio inibidor, o que vai acabar acontecendo? Eu vou acabar ativando a diurese. Eu vou inibir o hormônio inibidor da diurese. Menos com menos dá mais, a louca, baixou o matemático aqui. É exatamente isso que vai acontecer com essa retroalimentação negativa de um hormônio inibidor. Observa aqui a pars nervosa, ou lobo posterior. Aqui eu vou ter a presença de milhares de axônios amielínicos, e esses axônios ele tem neurônios que são chamados de neurosecretores, chamados também de corpos de Haring. Esses neurônios eles vão acabar secretando hormônio antidiurético e a ocitocina. E dentro desses corpos de Haring, dentro desses neurônios, eu tenho o quê? Grânulos, e dentro desses grânulos eu vou ter esses hormônios hipotalâmicos que vão ser liberados na neurohipófise. A gente já vai entender melhor de que maneira que ele vai acabar caindo na corrente sanguínea. Eu já consigo ver aqui que eu tenho, olha só,
um plexo venoso presente aqui na neurohipófise. Eu falei para vocês o quê? Que todos os hormônios vão cair na corrente sanguínea. Então, eu já consigo observar aqui esses corpos de Henry que vão ter contato com esse plexo venoso presente na neurohipófise para posteriormente cair na corrente sanguínea. Região de infundíbulo. Infundíbulo eu vou ter vários axônios amielínicos que vão formar esse trato hipotálamo hipofisário. E finalmente eu vejo aqui essa região denominada de eminência mediana. O infundíbulo ele é contínuo aqui com a eminência mediana e é a área onde eu vou ter a liberação de hormônios do hipotálamo para controle da adenohipófise, não o controle da neurohipófise. Neurohipófise eu vou ter aqui a produção de alguns hormônios na região de hipotálamo, liberação dele na região de neurohipófise. Na eminência mediana, o que eu vou ter é diferente. Na eminência mediana, eu vou ter a liberação de hormônios hipotalâmicos, porém, que vão atuar na adenohipófise. Olha só que observa aqui. Uma rede capilar primária, que através de veias portas, porta significa transporte, vão chegar aqui nesse plexo secundário para depois cair na corrente sanguínea. Nessa imagem aqui, minha gente, essa imagem eu tirei do Know Your Body e eu achei linda porque eu consigo visualizar aqui o terceiro ventrículo, região de infundíbulo, e olha só aqui na região do infundíbulo, a evaginação que a gente descreveu lá em alguns slides anteriores para a formação da neurohipófise. Aqui, olha só, assoalho de terceiro ventrículo, assoalho de diencéfalo. Veja aqui a região infundibular ligada com a pars nervosa ou neurohipófise. Percebo que essa parte aqui ela é envolvida por uma cápsula de tecido conjuntivo. Anteriormente, eu tenho aqui a pars distalis, que é a adenohipófise. Perceba aqui a presença de vários capilares sinusoides na pars distalis ou adenohipófise. Eu quero que vocês percebam aqui a coloração dessas células que estão em volta do infundíbulo. O infundíbulo está aqui e em volta do infundíbulo eu tenho o quê? A pars tuberalis. E olha só a coloração. O que vocês percebem? Olha a diferença de cor que eu tenho em volta do infundíbulo. Eu sei que essa parte tuberosa, ela compõe quem? Compõe a adenohipófise. Aqui a gente tem uma HE de hipófise que eu tirei do Histology Guide. Vejo aqui um capilar e vejo representado aqui algumas células acidófilas e outras células basófilas. As acidófilas, elas estão coradas mais com eosina, enquanto que as basófilas mais com hematoxilina. Olha só a diferenciação aqui, ó. Basófila mais arroxeada, acidófila mais rosada. As células acidófilas vão produzir principalmente prolactina, hormônio do crescimento, enquanto que as basófilas vão produzir hormônios corticotróficos, como adrenocorticotrofina e estimulante melanocítico, MSH, tireotrófica, TSH, e gonadotrófica, FSH e LH. O que é esse sistema porta? O sistema porta é um sistema de transporte. Quando eu falo de sistema porta, eu tenho que pensar no quê? Num sistema venoso interposto a outros dois sistemas vasculares. Aqui nessa imagem eu consigo ver a adenohipófise, principalmente aqui, adenohipófise, região infundibular, região hipotalâmica. Observa aqui a artéria hipofisária superior e a artéria hipofisária inferior, tudo ramo de carótida interna, conforme a gente viu. A artéria hipofisária superior, ela terá contato com a minha rede capilar primária do sistema porta-hipofisário. Essa rede capilar primária do sistema porta-hipofisário está localizada aqui próximo à eminência mediana e ela vai acabar recebendo os hormônios inibitórios ou estimulatórios produzidos no hipotálamo, que através de veias porta-hipofisárias, eu observo aqui duas veias porta-hipofisárias longas,
vão levar dessa rede capilar primária para a rede capilar secundária, localizada onde? Na adenopófise, na parte distalis. Uma vez que esses hormônios produzidos pelo hipotálamo que caíram na rede capilar primária e através das veias porta-hipofisárias chegam na rede capilar secundária, o que eles vão fazer? Eles vão fazer com que os hormônios produzidos na parte distalis, ou ainda na adenopófise, sejam liberados para correntes sanguíneas através das veias hipofisárias. As veias hipofisárias, elas vão drenar o quê? Os hormônios produzidos aqui na adenopófise para o seio cavernoso. Muito bem. Esse é o sistema porta-hipofisário. E posteriormente, o que eu consigo observar aqui? Posteriormente, eu vou ver uma rede capilar da neurohipófise. Eu já sei que eu vou ter as células neurosecretórias saindo aqui do núcleo paraventricular do supraóptico, que vão produzir ocitocina e ADH. Através do infundíbulo, esses hormônios são liberados pelas células neurosecretoras na neurohipófise e a neurohipófise, por sua vez, vai receber aqui a artéria hipofisária inferior. A artéria hipofisária inferior vai se anastomosar aqui com essa rede capilar da neurohipófise, que vai ter o seu conteúdo também drenado para o seio cavernoso, caindo também na circulação sistêmica. Resumindo, se é que é possível a gente conseguir resumir tudo isso, vamos tentar. Eu consigo observar aqui esse esquemão com hipotálamo e com hipófise. Consigo observar aqui em cima os hormônios produzidos pelo hipotálamo. Olha só aqui a minha linha de divisão de hipotálamo e hipófise. Hormônios produzidos pelo hipotálamo. Observo aqui os hormônios que vão atuar sobre a adenohipófise, que eu representei aqui em cor de rosa. E observo aqui os dois hormônios produzidos pelo hipotálamo que vão ser liberados pela neurohipófise. Do núcleo supraóptico ADH, do núcleo paraventricular ocitocina. Perfeito. Com relação a ADH e ocitocina, eu já sei que através desses neurônios neurosecretores, eles vão acabar liberando para essa rede capilar da neurohipófise, que vai cair na corrente sanguínea. Beleza. ADH, ocitocina liberada pela neurohipófise. Agora o babado forte é entender como que vai ser a comunicação via sistema porta-hipofisário. Para isso eu vou tentar utilizar aqui caneta de cores diferentes. Vou utilizar primeiro aqui uma caneta vermelha para falar do GNRH. O GNRH, ele vai, através dessas células neurosecretoras, cair aqui na eminência mediana e na minha rede capilar primária, que depois, via sistema porta-hipofisário, vai acabar estimulando aqui a liberação de FSH, hormônio folículo estimulante, e hormônio luteinizante. Observa ainda aqui, representado agora na caneta de cor verde, o TRH, que é o hormônio liberador da tireotrofina. TRH vai ser liberado aqui no meu sistema porta-hipofisário e quando ele chega na adenopófise, ele vai liberar aqui o TSH produzido pela adenopófise, representado em azul. Eu vou observar aqui o CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina, que, passando pelo sistema porta-hipofisário, vai estimular aqui a liberação de hormônio adenocorticotrófico. PRH, hormônio liberador de prolactina, representado aqui em amarelo. Passou pelo meu sistema porta-hipofisário, vai fazer a adenopófise liberar a prolactina. E, finalmente, aqui, para finalizar num tom lavanda, o GHRH, que é o hormônio liberador de GH, que é o hormônio do crescimento, vai fazer a adenopófise liberar o GH. Na parte intermédia, eu observo aqui o MSH, que é o hormônio melanocítico estimulante, vai estimular a produção aí de melanina pelos melanócitos.
E eu espero que com esse esquema vocês tenham entendido aqui a ação dos hormônios que são hormônios liberadores do hipotálamo atuando na adenopófise via sistema porta hipofisário. E essa foi a aula de hoje. Podem sair para o intervalo. Como a aula foi pesada, hoje de almoço eu preparei um risoto fantástico de pera, nozes e gorgonzola para vocês. Até o próximo vídeo!